Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast, mais um episódio do nosso podcast. E essa edição é em Recife, aqui em Pernambuco. Eu tenho a honra, o prazer de conversar com Alisson Santos, diretor da imobiliária Alisson Santos, um parceiraço nosso aí de muito tempo. Eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento da sua imobiliária e não poderia deixar de estar aqui em Recife e chamar você para a gente bater um papo e levar a sua experiência aí para a nossa audiência, para o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Quem não conhece já falou meu nome, é Alisson Santos. E com certeza hoje o bate-papo vai ser muito rico aí de informações e de conteúdo. Rapaz, só nos bastidores aqui, o pessoal já estava aqui atrás dizendo, bora começar, porque vocês já falaram tanta coisa aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Você, gestor de imobiliária, corretor também, porque não deixa de passar dicas para corretores. Pegue papel e caneta, porque o homem é uma máquina e vai trazer muita coisa aí. Bom, primeiro, Alisson, fale assim para nossa audiência quem é Alisson Santos, quanto tempo de mercado você tem, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Pronto, hoje eu estou no meu 8º ano de mercado, né, como no mercado imobiliário. Iniciei, né, como um bom corretor aí, né, entrando no mercado sem ter nenhuma experiência, não sabia nada de vendas, trabalhava em outro segmento, trabalhava na área de construção civil, como técnico de edificações. Trabalhei em 3 construtoras que hoje a gente vende essas construtoras. E aí, em 2016 ali, em novembro, ingressei nesse mercado e aí estou até hoje aí buscando crescimento sempre, né, realizar o sonho dos nossos clientes e cada vez mais aprendendo com o mercado e transmitindo nosso conhecimento. Maravilha. Alisson é muito focado na venda de empreendimento, né? Na planta e especificamente mais Minha Casa Minha Vida, né, Isso. Alisson? E assim, cara, eu tive, para quem não sabe, eu conheci Alisson eu fazendo uma visita presencial na imobiliária. Eu vou até os meus clientes e eu tive o privilégio de te conhecer numa salinha, cara. Né? Você me lembra como se fosse hoje, você me ofereceu um café e tal. E hoje você tá, pô, numa estrutura muito legal, um prédio, são várias salas que você interligou. E assim, Alisson Santos é um nome muito respeitado em Recife. Eu queria entender com você como foi que você desenvolveu, meu amigo, essa visão para o sucesso do imobiliário assim desde o início, porque não era só a estrutura física. Quando eu estive naquela estrutura menor que você tinha, eu já via a maneira como os corretores trabalhavam, entendeu? Como foi desenvolver essa visão desde o início, meu amigo? Então, vem muito da minha época de corretor, né? Trabalhei 4 anos como corretor na construtora, na MRV Engenharia. Ingressei lá, aprendi tudo que eu podia aprender naquela escola, né? E quando eu vim para o mercado imobiliário como imobiliário, eu trouxe muito essa bagagem. Então, assim, a gente trouxe muito aquele conteúdo de house, trabalhar com foco, escolher um mercado, segmentar ali. Então, quando a gente iniciou, foi muito uma preocupação muito grande minha, da gente estar realmente numa linha de raciocínio, de estar fazendo um trabalho diferente do mercado, não ser mais do mesmo. Então, quando eu venho para o mercado imobiliário como imobiliária, eu vim trazendo essas referências. Então, a gente criou uma equipe compacta, uma equipe que focava, né, praticamente 100% em apenas um segmento, que era o Minha Casa Minha Vida, e com corretores especialistas no que estava fazendo. E quando eu peguei esse time e direcionei em 2021, né, com a ajuda de vários corretores que já tinham experiência comigo do mercado, que entraram, a gente completou essa equipe, vamos dizer assim, ali com 10, 12 corretores, e a gente conseguiu, naquele primeiro ano, atingir os objetivos, que era ter a visibilidade no mercado, como Minha Casa Minha Vida, né, ser uma referência naquele mercado, e a gente conseguiu em 2021. Né? Então, assim, primeiro ano foram 219 vendas como imobiliária, dessas 219 vendas, né? Praticamente ali 100% Minha Casa Minha Vida. Então a gente pegou um foco na construtora, né, que eu posso dizer o nome dela, construtora Tenda. Então o resultado de 2021 foram 50% ali do resultado foi na construtora Tenda, 50% em todo o mercado. Então aquela metodologia de ter um foco, de ter um direcionamento e uma forma de trabalho específica, né, do mercado para poder ter uma qualidade no que estava fazendo, não ser só simplesmente vender, foi o que realmente foi abrindo o caminho e a gente foi crescendo até chegar onde está hoje. Maravilha. Aí agora, em cima dessa fala sua, eu acho que a gente pode trazer uma reflexão, porque como a gente visita imobiliárias do sul ao norte do Brasil, eu costumo ver
Você falou muito sobre a questão de focar, de se especializar. E eu percebo que você focou em empreendimentos e dentro da área de empreendimentos você nichou Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, e você disse assim, ó, cara, eu quero trabalhar com essas construtoras aqui. Ao passo que a gente vê imobiliárias que fazem tudo, não estou criticando, Sim. longe disso, mas é muito difícil você ser bom em tudo, né, meu amigo? Verdade. E assim, até para complementar esse nicho que você falou, né, a gente nichou empreendimentos, nichou para o Minha Casa Minha Vida e ainda nichou para uma categoria do Minha Casa Minha Vida que era a faixa 1,5 que existia naquela época. Então, eram imóveis ali até 122 mil, para uma renda ali de 1.300, que a gente percebeu que o mercado não trabalhava. Como as imobiliárias maiores, né, devido a várias situações, a remuneração para uma venda dessa acaba sendo até não atrativa para os corretores, né, naquela época ali. Então, a gente via que o mercado pegava aquelas vendas de descarte, né? O que não dava para vender nada, vendia aquele produto. Entendi. Então, a estratégia foi justamente fazer diferente. A gente começou a remunerar naquela época uma forma melhor para o corretor, para que ele quisesse vender aquele produto. E a gente também começou a fazer um trabalho específico para aquele cliente. Então, em vez de a gente pegar um cliente do mercado, trabalhar ele todas as consultoras e no final vender faixa 1,5, a gente já ia diretamente na faixa 1,5. Tanto é que foi tão direcionado que a gente começou a vender faixa 1,5, né? Entre aspas, porque quando a renda aumenta, desenquadra, mas o mesmo produto de faixa 1,5 para rendas de faixa 2. Então, foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, com 209 vendas de 2021, 105 foram para esse mercado de faixa 1,5, né? Então, hoje essa faixa não existe mais, né? No Minha Casa Minha Vida, ela está tendo outras variações, né? Hoje a gente tem que morar bem, a gente tem outras faixas, mas a gente soube aproveitar naquele primeiro momento e isso aí foi o que fez a gente ter visibilidade no mercado, né? Então, essa construtora que a gente focou a tenda, a gente tem um ranking até hoje, né, dos gestores lá, um grupo, e a gente estava ali sempre batendo de frente com imobiliárias que já estavam muitos anos no mercado, a gente com 2, 3 meses ali já mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Então, assim, eu nunca foquei em querer ser, naquele primeiro momento, né, de querer ser melhor do que ninguém, pelo contrário, é melhor que a gente cada dia mais, mas naquele primeiro momento a gente não estava focado em abraçar o mercado todo e ser bom como um todo, né? Mas, enfim, ser bom naquilo que a gente já trabalhava, que a gente já sabia e ser destaque naquilo, e a gente conseguiu no Minha Casa Minha Vida. Bom, eu falei no início que era para pegar papel e caneta porque vinha muita coisa. E se pegar essa fala sua e você estratificar os pontos, veja, você, de uma maneira, a grosso modo falando, mas você pegou o que ninguém queria pegar. Você falou, ó, essas vendas aqui ninguém queria. Por quê? Porque remunerava muito pouco. O cara viu o potencial e disse, não, peraí. Então, eu vou trabalhar de uma maneira diferente, eu vou pegar o que ninguém quer, mas eu vou remunerar melhor e aí eu consegui ter um resultado explosivo. Ou seja, é a visão, né? Que muitas vezes o cara olha para aquilo e diz, não, isso aí não vale a pena não e tal, então me dê para cá que eu quero. E a gente vê muito isso, essa visão, até no mercado até hoje, no Minha Casa Minha Vida, que as imobiliárias às vezes até não querem focar no produto, algumas vezes a venda realmente descarte, foca em outros mercados, nada contra. Mas assim, como corretor, eu aprendi a trabalhar com Minha Casa Minha Vida em volume. Então assim, a minha comissão na época como corretor, posso dizer que é a menor comissão do mercado. Porém, eu trabalhava em quantidade. Então, eu vendia 7 apartamentos no mês, 8 apartamentos no mês. Foram 3 anos consecutivos. Fiquei só 3 meses sem vender dentro desses 3 anos. Foram mais de 140 vendas como corretor. Então, aprendi que para você ganhar dinheiro ali, né, gerar capital com Minha Casa Minha Vida, você tem que vender constantemente e em quantidade. Então, como imobiliário, a gente veio com esse foco, né? Então, de continuar vendendo em mais quantidade, né? Aumentar a quantidade e ter aquela constância. Então, a imobiliária hoje que não foca no Minha Casa Minha Vida não quer vender porque ela não tem uma constância de resultado e realmente não é atrativo para quem não tem uma repetição de resultado, porque às vezes o payback é mais longo, aí tem produtos que levam mais tempo para você receber. Quando a gente entra numa demanda que a gente chama catraca gira, né? Então, quando a gente tem uma demanda alta todo mês, repetitivamente, a gente sabe que a gente trabalha hoje com foco para custos mais na frente e recebendo o que a gente já vendeu mais atrás. Então, o foco hoje em Minha Casa Minha Vida, quem quiser focar no Minha Casa Minha Vida como imobiliário ou como corretor independente, é focar em volume, né? Volume de clientes, volume de atendimento, para poder você conseguir ter um volume de análise de crédito, aprovação e, consequentemente, uma venda.
E para você operar dessa forma, requer muito processo de Isso. trabalho, né? Processo, treinamento de equipe, a gente vai falar já já sobre isso, mas eu enxergo um cenário das imobiliárias que trabalham forte na Minha Casa Minha Vida, de alta rotatividade de corretores. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é, qual é a importância, antes da gente falar sobre processos e treinamentos, qual é a importância que você enxerga em construir uma marca sólida no mercado, tendo em vista que a marca Alisson Santos, ela vai, digamos assim, você vende primeiro para o seu corretor, Sim. né? E qual é a importância para Alisson Santos e para qualquer outra imobiliária ter uma marca forte para você atrair? Porque se a guerra for só em pagar a melhor comissão, você vai quebrar. Com certeza. Né? Você tem que ter outras coisas, cultura organizacional, treinamento pessoal, para que o corretor queira ou sair de onde ele está, se for um cara que já esteja no mercado, ou se ele estiver iniciando, não, eu quero trabalhar nesse lugar porque lá a coisa funciona diferente. Qual é a importância que você vê em as imobiliárias construírem uma marca forte para ter um time estruturado, um nome estruturado no mercado? Eu vou tentar responder essa pergunta, até resumindo nossos 3 anos aí, para você entender como a gente chegou até aqui, né? A gente está no 4º ano, né? Mas concluímos o terceiro ano passado. Eu acredito que o primeiro ponto, né, como imobiliária, é você realmente criar uma identidade, né? Então, você saber para onde você quer chegar, o que fazer e não querer ser mais do mesmo. Logicamente, a gente trabalha com referências, a gente vê o mercado, a gente se adapta, mas não é copiar, né? Então, quando eu vim para o mercado, eu vim muito com essa cabeça de que eu vou fazer o que eu der na telha ali, o que eu estou buscando fazer. Se der certo, ótimo, foi o que fiz. Se der errado, também ótimo, que eu tentei ali e Faz parte. faz parte. Uhum. Né? Se for para fracassar, que seja sendo eu mesmo. E aí, no primeiro ano, foi muito isso, né? Então, assim, não me considero não, né? Eu sou realmente corretor, então independente de posição hoje, de empresário, de tudo mais, eu sou corretor. E quando eu vim para o mercado imobiliário, eu tive esse diferencial, né? Porque eu tenho a vivência de corretor, tenho as dores de corretor e eu fui tentando sanar a questão disso, do corretor. E esse primeiro ano foi com base nisso. Então, eu como corretor, fui pegando posições ali, né? Possibilidades de resolver problemas que eu tive com o corretor para os meus corretores. Então, a gente trabalhou muito no operacional, muito na mão, na massa mesmo, na prática, ali tentando resolver coisas que eu havia como corretor que eu poderia solucionar para os meus corretores. E esse primeiro ano foi com base nisso, a gente conseguiu um resultado massa, vendemos 31 milhões de VGV em 2021. 2022 eu já vim com outra pegada, né? Porque assim, para a gente continuar mantendo esse nome, né? Criando mais ainda aquela vontade do corretor querer trabalhar conosco, que não é só comissionamento, né? A gente tem que estar buscando sempre evoluir. E essa questão da gestão, eu nunca tinha trabalhado na parte de gestão. Eu abri uma imobiliária, vim diretamente do corretor, foram 4 anos de corretor, já abri uma imobiliária. Então a gente vai aprendendo ali com os erros, vai acertando. E aí no segundo ano eu trouxe meu irmão para a imobiliária, né? O meu irmão Jadson, né? Hoje é o líder geral da imobiliária, né? Conhecido aí, gerente geral da imobiliária. Então, ele já tinha essa experiência de gestão, 8 anos, trabalhando na empresa, na Jeep, né? Na parte de veículos, e eu trouxe ele para um time lá de Paulista que estava montando para gerenciar essa equipe. E 2022 foi justamente isso, eu com a equipe em Boa Viagem, fazendo a gestão da equipe de Boa Viagem, buscando essa parte da gestão, e ele na equipe de Paulista já tendo a gestão, mas buscando a parte de processo, e a gente se agregando. E aí, em 2022, a gente foi criando várias dinâmicas, várias coisas para poder trazer mais qualidade para o trabalho do corretor e, consequentemente, mais resultado. 2023 foi justamente o momento de unificar tudo isso. Então, tinha uma loja em Boa Viagem, uma loja em Paulista, a gente fecha as duas e abre um escritório maior em Boa Viagem, com a intenção de unificar o processo com gestão. Então, o Jadson, que era gerente de equipe, passou a ser gerente geral, e aí a gente colocou mais 3 gerentes, né, para poder administrar, e eu fui realmente para a posição de diretoria. Então, resumindo isso aqui que eu quero falar, a gente vem hoje sempre buscando fazer formas de que a gente tenha um diferencial no mercado, né, que a gente não seja mais do mesmo, que a gente consiga, né, capacitar o corretor, né, colocar ele num caminho, assim, numa esteira, vamos dizer assim, de conhecimento, independente se ele vai pegar esse conhecimento e se manter conosco ou não. Então, nesse processo de formação que a gente faz na imobiliária, a gente faz com que o corretor tenha uma vivência diferente do mercado. Então, a gente investe muito no ambiente. Então, assim, o ambiente da imobiliária hoje é o que é mais propagado e melhor visto no mercado, né, pelos corretores, que os corretores que passam, saem para o mercado e às vezes voltam, ou que já estavam no mercado e entram, tem isso aí como um diferencial.
A gente criar um ambiente que a gente incentiva o crescimento do corretor, a capacitação, e a gente trabalha com vendas, mas a gente praticamente só fala de vendas, olha ali na convenção e olha lá, porque a venda acaba sendo a consequência. Então, a gente trabalha hoje focado em desenvolvimento do corretor, capacitação, um ambiente saudável para ele poder dali prosperar e formando ainda mais. E assim, até já entrando numa parte do CRM, né, a gente se conheceu ali em 2022, então assim, 2021 era muito, eu acho que eu cheguei a comentar contigo, eu tentei criar um CRM em 2021, né? Me lembro Então dessa assim, eu história. tive um CRM próprio da imobiliária, com aquela ideia sempre de fazer algo próprio. E aí, quando a gente vem com o CRM Supremo, né, foi uma solução que teve ali de alguns gaps, alguns problemas que a gente tinha, que todos os corretores se adaptaram ao processo. Eu consegui organizar ali aquela parte de distribuição de leads, de funil de vendas, né, de geração de base, financeiro, aluguel, site. Então, todo aquele sistema ali que a gente implementou em 2022 foi o que ajudou a gente a ter um controle para daí a gente enxergar e poder agir em melhoria para o nosso time. Fico feliz, eu e meu time inteiro, de poder ajudar em todo esse processo, em toda essa jornada. Meu amigo, você falou aí muito, aliás, né, falam sobre ambiente, né, às vezes muitas pessoas confundem ambiente, estrutura bonita, Sim. com coisas que você falou aí que não de nada tem a ver com isso. Obviamente, um ambiente confortável e tal é importante, mas o que você estava falando aí é sobre ambiente de trabalho, um ambiente onde seja fértil, as pessoas sentirem que, poxa, aqui eu realmente consigo produzir, aqui eu consigo evoluir, aqui a imobiliária não só cobra, como ela também estende a mão, capacita as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar, sobre processo de trabalho, né? Eu enxergo, não sei se você enxerga, mas a gente tem uma visão muito parecida, uma empresa é uma escola. As pessoas que trabalham nessa empresa, elas têm que estar aprendendo todos os dias e outra, ensinando também. Porque Sim. eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente troca ideias e assim, ninguém sabe de tudo. Quando você chegar nesse nível, pode ter certeza que você vai cair. Eu estou aprendendo o tempo todo. Eu queria falar com você sobre a questão de processos de trabalho, mais especificamente sobre treinamento desses corretores. Veja, eu vejo muito o pessoal reclamando. A gente tem um problema sistêmico no mercado imobiliário que é a formação do corretor para poder pegar o registro dele. Sim. A gente sabe que é muito curta, né? E as escolas de formação cumprem o que está na legislação, tá tudo bem, sim, né? Mas ele entra no mercado sem saber de nada, ou pelo menos sabendo muito pouco. E aí a gente está colocando um profissional para entrar no mercado de venda de um produto de alto valor agregado, que é um imóvel, que muitas vezes, no caso do Minha Casa Minha Vida, vai ser a única compra da pessoa na vida inteira, e o cara não sabe praticamente nada. Apresentar um playbook, se você for falar com um cara sobre uma rosa dos ventos, onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, coisas desse tipo. Como é que funciona o processo? Se você puder falar, claro. Sim. Como é que funciona esse processo de treinamento, formação das pessoas, dos corretores de imóveis lá na sua imobiliária, meu amigo? Pronto. Hoje a gente tem praticamente um modelo de gestão que ele já é de autoformação, né? O corretor ele se forma naturalmente. Eu sempre acredito que a formação vem muito mais na prática, né? Então, assim, você estuda, você tem a capacitação, mas a prática, a vivência é o que te forma mesmo, né? Principalmente na área de corretor. Só para entrar, antes de entrar nesse detalhe, só para explicar a mudança que eu fiz no ano passado, eu entrei nessa nova estrutura, né, com um modelo de gestão tradicional do mercado, 3 equipes, né? Então a gente foi para um salão de 160 metros quadrados, concentramos 3 equipes ali, coordenadas ali, tendo um gerente e um coordenador e até 20 corretores dessas equipes. E aí é o modelo tradicional do mercado, o mercado trabalha assim, é onde você concentra praticamente todos os processos e a função de capacitação, desenvolvimento, acompanhamento, motivação em uma única liderança, né? E aí essa liderança ele vai fazer aquele jogo de cintura com todo o time. E aí eu percebi nesses, volta ali, 6, 7 meses do ano passado, que esse modelo tradicional do mercado, para a gente, não estava dando certo. A gente sabe que o mercado trabalha com isso há muitos anos e continua trabalhando, e para a gente eu não estava satisfeito, vamos dizer assim, em vários pontos. Principalmente na parte de capacitação, seja da liderança, seja do corretor. Então, estava tendo uma venda muito natural, né, pelo processo,
mas a gente não via de fato a formação. E a gente se entrou sempre com esse foco de formar corretores, né? A gente tem prioridade hoje de contratação de pessoas que ainda não são corretores, que estão estudando, que a gente vai formar. Logicamente, o corretor que está no mercado, a gente abre as portas, é muito bem-vindo, mas quando ele chega lá, ele tem que se adaptar ao nosso processo, né? Então, ele tem os vícios de mercado, ele já aprendeu a trabalhar de alguma forma no mercado, que vai ajudar muito ele a se adaptar ao nosso modelo, mas ele precisa se adaptar. E aí, pensando nisso, a gente fez uma mudança, né? Então, mudei esse modelo de gestão. Então, em vez de eu ter 3 equipes, a gente unificou, tem apenas agora um salão de vendas de 160 metros quadrados, então as 3 equipes virou uma equipe, e aí a gente mudou esse modelo para poder a gente ter uma formação mais exata, vamos dizer assim, do corretor. Então, como é que funciona, né? Hoje, o corretor, ele chega na imobiliária, primeiro ele passa pelo processo de seleção, né? A gente tem a seleção do corretor. Nessa seleção, ele sendo aprovado, ele vai para uma integração juntamente com o pessoal do RH. Entrando na imobiliária, ele também tem uma integração com o nosso time, para poder entender a nossa dinâmica. E aí, quando ele vai para o salão de vendas, ele já entra com o corretor coach. Então, a gente tem um corretor, né, da imobiliária, vários corretores, na verdade, aptos a serem coach, que são corretores mais experientes, que já trabalham com a gente há mais tempo, a gente já capacitou, e ele vai transbordar aquele conhecimento para esse corretor. Então, é aquele cara que vai trabalhar ao lado dele, vai estar sentado ao lado, vai estar escutando ele, as dúvidas dele, vai estar tirando dúvidas e vai estar desenvolvendo também. Além disso, a gente tem coordenadores, que também são corretores, porém, os coordenadores eles não são específicos para um corretor, ele é para o time todo. Então, a gente tem coordenadores que dão todo esse suporte de dúvidas também em relação ao dia a dia, a books, a simulações, a crédito, e dá esse acompanhamento mais próximo, vamos dizer assim, né? Que ele é o corretor coordenador. Então, o coach ele fica vinculado apenas ao corretor, né, que está chegando ali, então ele é um contato com apenas um corretor. Temos coordenadores que é contato com todos os corretores e esse que está chegando. E aí a gente tem um modelo de gestão onde é gerenciado por 4, na verdade 5 líderes, né, contando com 3 lideranças, né, são 3 líderes de vendas. Temos o líder geral e o diretor, né, que aí hoje ocupa a posição de diretor. Então, como é que funciona isso? Então, a gente tem lideranças em etapas da venda, né, que a gente estratificou essa venda. Então, o processo de venda, no modo geral, a gente estratificou e cada liderança atua numa parte dessa venda. Então, eu já tenho um líder inicial, né, que é o líder de primeiro contato, que é da parte funil de venda, CRM, que administra o Supremo. Então, essa parte inicial de atendimento do corretor com o cliente, ele tem um acompanhamento da liderança. Então, ele se forma, o corretor que está entrando, ele se forma juntamente com esse líder, que já está capacitado, já está treinado para poder passar esse conhecimento. A gente tem um líder de crédito, então, a toda a parte de propostas, de crédito associativo, que é a grande demanda da gente, a gente tem um líder específico para isso. Então, toda essa parte de crédito, a gente consegue transbordar para o corretor que está chegando e para todo o time, através dessa liderança, que vai subindo esses processos, vendo as pendências, resolvendo e o corretor acompanhando tudo isso. E após o crédito, a gente tem um líder de fechamento. Então, esse líder de fechamento, ele faz, de fato, o fechamento com os clientes no final, né, na fase de sentar na mesa, fechar a proposta. E esse líder de fechamento, assim, com o apoio das outras lideranças, também acompanha esses fechamentos de todos os corretores. E, para concluir, né, vamos dizer assim, a gente tem um líder geral, que é o líder que é justamente o Jadson, né, que é o meu irmão, que ele é na parte de capacitação e desenvolvimento, de liderança e corretores. Então, na nossa rotina, no dia a dia, a gente vai ter segunda-feira ali, a gente tem uma reunião matinal com os corretores para passar a visão da semana, levantar o ânimo ali da galera, para a gente focar no objetivo. Toda sexta-feira com Jadson, capacitação, então vários treinamentos, trazendo demandas que a gente vai enxergando ali que é necessário naquela semana. E no dia a dia normal, o processo de venda em si ele é todo feito com a base da liderança, seja com o coordenador, com o coach, com o líder geral, com a diretoria, que também entra nessa parte do fechamento. Então, toda essa dinâmica diária, o corretor está absorvendo isso e está se formando. Então, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente consegue até, que é uma preocupação nossa, é com que o corretor novato, a gente sabe que é uma profissão, né, que remunera através da venda, então ele não pode demorar muito a vender, senão ele pode até desanimar e desistir da profissão. Então, a gente entende que, às vezes, ele tem que vender até antes de aprender. Então, esse sistema que a gente criou, esse processo, esse modelo de gestão, ele é de autoformação, porque a gente até consegue fazer venda
foi o corretor que ele não ainda é corretor. Então, tipo, a gente tem caso do corretor entrar na imobiliária, na primeira semana vende apartamento. Ele ainda não entende o que está fazendo, ele está se formando. Só que ele já consegue ser remunerado, então ele já consegue receber, se manter e se formar. Então, esse processo aí hoje, de 1 a 2 meses, o corretor ele já está apto a trabalhar sozinho. Só que aí, nesse caso da gente, ele nunca vai trabalhar sozinho, porque esse modelo a gente acompanha o corretor, seja ele zerado, seja ele com 10 anos de experiência. Meu amigo, quanta informação de valor nessa fala. Mas vamos estratificar para a nossa audiência entender. Primeiro, você fragmentou o processo da venda. Então, você tem um líder que tem embaixo dessa liderança alguns corretores que ficam responsáveis. Esses corretores ficam responsáveis pelo primeiro atendimento do cliente. Então, vamos lá, vamos montar esse funil de vendas. O marketing gerou o lead, entrou no CRM. Tem um líder e uma equipe para dar esse primeiro atendimento ao cliente até a parte de conseguir a documentação desse cliente subir para análise de crédito. Certo. Beleza, aí a partir desse momento que ele deu esse primeiro atendimento, ele focou só naquele pedaço ali, passou a documentação, o atendimento já não é mais com ele, já é com a liderança do pessoal de crédito. Aí tá, sobre análise e tal, corre aqui, vai, resolve, destrava, aprovou o crédito, beleza, notifica o corretor aqui do outro lado que o crédito está aprovado. Ó, esse cliente aqui andou e tal. Aí vai para um terceiro estágio, que é o estágio de fechamento. Ó, eu estou com o seu crédito aqui aprovado, aí, digamos, vamos montar aqui um plano de pagamento, vamos dar um exemplo, porque para empreendimento na planta tem muito isso. Sim. É a hora de chutar para o gol. São essas 3 etapas, não é isso? Vá pegando aí as informações. Porque isso é assim, um processo que é testado, não é uma coisa que, tipo, como você falou antes, eu testei o modelo tradicional do mercado, estava funcionando, mas a gente acreditava que poderia dar um resultado muito maior. Exato. Né? É meio que assim, eu tô testando, meu amigo. E pode ser que daqui a 2 anos você evolua esse processo. Sim. Faz parte. Beleza. Aí você tem esses 3 estágios de negociação e de acompanhamento. Fora isso, você tem um líder que fica fazendo a parte motivacional e de capacitação do seu pessoal, que não tem nada a ver diretamente com essas etapas, porque uma coisa são as etapas do processo da negociação e outra coisa, essa liderança aqui de capacitação, ela pode estar pegando em um ponto específico lá do início do atendimento. Pode estar pegando sobre, a gente está precisando melhorar aqui na parte de análise de crédito porque documentação está vindo errada. Estou dando aqui alguns exemplos. Sim. Então, essa liderança aqui, ela olha o processo de uma maneira geral e vai montando treinamentos específicos em cima de cada área. E pode ser até que tenha treinamentos que não tenha correlação diretamente com a operação imobiliária, mas possa ser um treinamento relacionado a finanças, comportamental. Tivemos agora inteligência emocional. Inteligência emocional. Cara, que fantástico, fantástico. Outro insight que eu pego, e você tem que pegar isso também, anote, você diminui a necessidade de você ter corretores de alto nível dentro da sua imobiliária. Por quê? O corretor de alto nível, ele entende esse processo de ponta a ponta. Sim. Ele precisa atender o cliente rápido, ele precisa fazer essa análise de crédito, muito embora não seja o corretor que vai fazer. Em caso de empreendimento, as construtoras já têm essa parte de análise de crédito lá dentro. Mas ele precisa fazer esse trâmite, pegar a documentação, mandar, cobrar, destravar se tiver alguma coisa. Na hora que volta a aprovação, ele precisa sentar com o cliente para poder chutar para o gol. E aí é que começa a entrar o problema. Porque às vezes o cara pode ser muito bom em dar o primeiro atendimento, mas não sabe chutar para o gol lá do outro lado, né? E você entendeu que, tipo, peraí, cara, eu não preciso de ter muitos caras bons, porque é difícil, porque, cara, assim, minha cabeça tá mil, porque, veja, você entendeu que para o corretor ser bom em todas essas áreas, o cara precisa estudar, ele precisa se especializar. E aí você tirou dele isso e disse, não, beleza, eu vou fazer o processo. Eu estudo e eu digo para você assim, cara, você vai fazer só esse pedaço aqui. E vai fazer muito bem feito, porque eu tenho um líder te acompanhando para você fazer só o primeiro atendimento bem feito. Fez, beleza.
O corretor, por sua vez, quando ele faz esse primeiro atendimento, que pega a documentação, ele, pô, beleza, já fiz minha parte, agora é com vocês. E aí, cadê? Aí começa a ter uma coisa saudável, uma cobrança saudável dentro da empresa, para que todo mundo tenha performance, porque, veja, se o cara der um primeiro atendimento bom e o cara de chutar pro gol lá do outro lado não concluir, não adianta de nada. Meu amigo, fala, cara, fala. Comentar, né? Só para comentar, que vou começar a comentar. Esse processo que você citou, né, liderança inicial, crédito e fechamento, né, a gente tem esse que eu chamo de processo, de fato. Né? Então, o processo. Os líderes, eles estão aptos ao processo e também, de fato, a liderança, a gestão. Né? Perfeito. Então, esses três são o processo. Jadson, hoje, que é o líder geral, é o desenvolvimento e capacitação, que é a gestão. Né? Então, assim, para a gente ter venda, a gente tem que ter processo rodando. Então, resolver o processo, vende. Mas para manter a venda, a gente tem que ter gestão. Então, eu, como diretor, olho esses dois pontos como chave, que a gente tem o processo, tem a gestão. Então, a posição do líder geral hoje é muito mais de gestão, né, do que de processo. E a posição dos líderes são mais de processo. Então são bons, um é melhor ali na parte de funil de vendas, outro é melhor no crédito, outro é melhor no fechamento. E a gente tem um sistema colaborativo, né? Então, onde a venda depende de todo mundo. Então, tipo, não adianta o corretor fazer a boa parte dele lá se o líder de crédito não faz, ou se... Então, a gente tem que fazer essa união do bom trabalho de todos, né? E aí é justamente onde a gente entra. Tipo, como você citou ali, corretor de alto nível, de fazer tudo ao mesmo tempo, eu era esse corretor, né? Então, assim, quando eu decidi abrir a imobiliária, eu era aquele corretor que eu fazia a minha própria captação, eu tinha meu próprio marketing, eu fazia a minha própria gestão de leads, eu fazia a minha própria análise de crédito e fazia o meu próprio fechamento. Então, devido a isso, eu decidi fazer a minha própria empresa, vamos dizer assim. Só que, assim, a gente sabe que o cara não tem como ser bom em tudo. Por mais que eu fazia tudo, não era bom em tudo. Mas como eu sabia fazer, independente de onde eu estava errando, a vida estava acontecendo. Só que, às vezes, outras pessoas tentam fazer isso e não conseguem performar porque vão falhar em alguns pontos. Hoje, o corretor, o líder, no modelo que a gente criou, ele não precisa ser bom em tudo. Por mais que ele faça tudo, ele acompanhe tudo, mas ele não precisa ser bom em tudo. Então, ele vai ser bom numa etapa da venda. Então, por exemplo, o corretor hoje, que mais se destaca na imobiliária, é aquele corretor que ele mais tem um tato ali de atender o cliente, de que gerar uma conexão, de conseguir pegar a documentação, de gerar uma expectativa de aprovação de crédito. Então, assim, a função do corretor é justamente essa, que é se relacionar com o cliente, entender as dores dele, passar a solução, e aí, depois que ele consegue visgar isso com o cliente, o processo é um processo que depois que aprovar, ele só vai concluir. Então, o corretor hoje ele não precisa se preocupar com as outras etapas, de crédito, de fechamento, porém, ele acompanha todas essas etapas. E, assim, isso faz com que eu forme ele, mesmo que ele não trabalhe nas outras etapas, ele está se formando. Tanto é que a gente tem um objetivo do corretor chegar ao nível dele fazer todo o processo e ter uma remuneração até diferente dos demais, que queira fazer isso e esteja capacitado para isso. Porém, é um processo de fato. A gente está passando por várias etapas de formação para poder chegar e dizer assim, botar o broche no corretor e dizer, então, esse corretor aqui, ele consegue fazer todo o processo. E aí, logicamente, ele ganha mais por isso. Mas é algo que a gente está formando. E aí, quando a gente está nessa formação, né, nessa questão, a gente consegue observar, né, e ver, de fato, o que cada um é melhor, cada um se performa melhor, e na posição de diretoria justamente isso, é a gente pegar as pessoas, saber o que ela é melhor, encaixar ela na posição certa para ela poder prosperar. Então, assim, eu não preciso citar quem são as pessoas, mas a gente tem casos de, tipo, saber que a pessoa está performando muito mal, que qualquer outra empresa teria demitido, e aí você chega ali e diz, não, tu está fazendo mal porque o teu melhor não está aqui, está aqui. Aí tu coloca, aí o cara vira o rei daquilo ali. Entendeu? Então, assim, a gente está indo muito nessa linha de identificar o que cada um tem de melhor e colocar ele na posição correta e todo mundo prosperar. Eu costumo dizer o seguinte, Alisson. Nenhuma empresa cresce, se destaca por acaso ou por sorte. A sorte a gente precisa ter em alguns momentos, né? Mas ela é meio que assim, né? Quando a sorte encontra o cara que está preparado, aí dá a explosão. Você falou muito aí sobre um ponto que eu bato lá na empresa, que é o quê? O papel da liderança é extrair o melhor das pessoas. Ninguém é bom em tudo. Para você estar aqui agora conversando comigo, para eu estar aqui com você, tem um time por trás da gente, cada um executando o seu papel dentro da sua área.
meu marketing está aqui, o financeiro está fazendo com que a empresa rode, o comercial também. E essa visão que você está passando para os demais gestores que estão acompanhando esse vídeo aqui, de, olha, eu entendi que o cara dificilmente vai ser bom em tudo, eu vou olhar esse cara e vou assim, pô, esse cara é bom nesse ponto aqui, vou trazer. Mas também vou dar a oportunidade deles, assim, cara, eu tenho um processo de formação inteiro. Se você passar por esse processo e estiver apto, beleza, eu vou te oferecer uma remuneração diferenciada, que eu quero entrar nesse ponto já, saber de você como é que funciona esse comissionamento nessa estrutura sua. Mas assim, eu vou te oferecer uma comissão diferenciada porque você faz tudo. Agora, se você só faz um pedaço do processo, o jogo é outro. Aí agora a gente já entra. Como é esse comissionamento nesse sistema seu? Então assim, até para eu ia complementar lá, né? Esse sistema que a gente criou, a gente consegue ter até uma equipe produtiva muito maior do que antes, né? Então assim, hoje a gente tem ali por volta de 70%, 80% de equipe produtiva. Logicamente o foco sempre vai ser 100%, mas não é tão fácil. Então a gente tem muitos corretores pontuando e continuando, pontuando, tendo a constância por conta disso. Eu acredito que a gente consegue criar uma disputa justa, vamos dizer assim, né, onde todo mundo que está no salão tem possibilidade de assumir o pódio, de botar uma foto no quadro de campeões, de ser destaque naquele mês, de ser coroado, que a gente coroou o primeiro lugar, e é justamente por conta desse modelo de gestão que a gente criou. Em relação à remuneração, né, hoje a remuneração do corretor ele tem uma remuneração diferenciada do mercado, né, não é o que a gente diferencia, porque o corretor ele ganha pelo resultado dele, né? Então ele tem uma amplificação ali na comissão dele de acordo com o resultado dele, atingindo as metas, né? Porcentagem hoje de corretor, ele recebe uma comissão de 35%, né, da imobiliária, e ele pode escalonar até 45% de acordo com o resultado dele. Então todo mês a gente tem metas onde o corretor busca atingir essas metas e daí ele pode aumentar essa comissão. Então, o mercado normalmente trabalha com comissionamento fixo, né, com comissionamento sem variação, e a gente tem a gente consegue escalonar a comissão do corretor. E aí o que eu tiro assim de mais importante, porque a questão da comissão, na minha visão, não é um foco, certo? Nunca foi foco, por mais que no início a imobiliária a comissão até era maior e era vista até pelo mercado como algo negativo, porque está pagando mais e tal. Só que naquele momento do início da imobiliária era eu sendo tudo e tendo o corretor como meu sócio. Então o corretor recebia mais, então fazia a minha parte, ele fazia dele e todo mundo está ganhando. Hoje eu tenho um outro time, né? Então hoje eu tenho líderes, eu tenho coordenadores, então logicamente a comissão ela reduz, porém tem esse escalonando. Mas assim, até citando um exemplo do corretor que foi lá conversar comigo, eu sou muito aberto ao mercado, graças a Deus meu relacionamento com o mercado é muito tranquilo. Logicamente você não vai agradar 100%, né? Mas sou muito benquisto, então as portas estão sempre abertas para trocar ideias com imobiliários, com corretores. E aí chegou um corretor que disse, mas eu ganho uma porcentagem maior em tal canto, e aí para vir aqui nessa comissão acho que não dá, tal. E aí a gente começou a conversar, né? Logicamente para entender, e aí o corretor, perguntei qual era a constância de venda, ele disse, não, todo mês eu vendo, tal. Assim, mas vende quanto? Então assim, não, todo mês eu consigo fazer uma venda. Aí eu disse, então tu ganha X% por essa venda. Mas se eu conseguir colocar aqui, para você começar a vender que nem os corretores daqui vendem. Então, você começar a vender 5 por mês, 7 por mês... Vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais. Então, assim, a gente hoje não foca na comissão final, a gente foca na quantidade de vendas que vai gerar um valor muito maior. Até porque coincide com o volume que você falou. Quando eu perguntei sobre a comissão, eu não estou me referindo a percentual. Certo. Eu estou me referindo ao modelo dentro da sua estrutura. Sim. Então, vamos supor, eu sou um corretor que estou no primeiro bloco de atendimento ali dos novos leads, né? E aí vai ter outro corretor que vai fechar a venda lá do outro lado. Então, você pega o percentual, que a gente não vai entrar em detalhe quanto é da sua imobiliária, mas é fracionado entre todos os envolvidos no processo? É essa a pergunta. Isso, é fracionado da forma correta. Agora, só para, talvez a visão não ficou clara nesse ponto, o corretor inicial, ele é o corretor que faz toda a venda. Então, quem faz as outras etapas de venda são as lideranças. Então, são os líderes que fazem as outras etapas da venda. Certo. Então, o corretor ele vai receber a comissão dele independente do que ele faz. Entendi. Então, no bloco 2,
análise de crédito, e no bloco 3, fechamento do negócio, são executados pelas lideranças. Isso. O corretor, ele só faz a primeira etapa do processo. Assim, ele Focado acompanha nisso, todo né? o processo, mas o foco dele maior é na primeira etapa, é até pegar a documentação. Quando ele pega a documentação, entra numa esteira, né? Então vai ter acompanhamento de coordenador, líder geral, diretoria, até essa venda ser concluída. E ele acompanha todo esse processo. Entendi, cara. Você mastigou a venda para o corretor e disse assim, cara, só atenda meu cliente rápido e traga a documentação dele. O resto, deixa comigo aqui, que Hoje eu chuto pro gol. Fantástico, velho. A gente distribui através do CRM a quantidade de lead Absurdo. totalmente diferenciada do mercado. Você acompanha os números. Então, assim, todos os dias os nossos corretores têm leads para trabalharem, para poder fazer esse papel deles. A gente dá capacitação para as 5 fontes de captação de leads, né? Então, desde o lead próprio, lista, indicação, tráfego pago, orgânico. Então, a gente investe muito nisso para poder o corretor ter, quanto mais cliente ele puder tratar, né, e se relacionar, ele conseguir gerar mais negócios. E esse é um modelo, uma fala que você colocou aqui agora há pouco sobre o caso do corretor que veio conversar com você, pô, nesse percentual não dá para trabalhar e tal, mas você criou um modelo de negócio que termina sendo mais atrativo, ainda que o percentual unitário na venda, porque o seu foco está no volume, Sim. né? A outra imobiliária oferece um percentual até maior, sim, mas você vende quanto no mês? Quantos imóveis você vende no mês? Exatamente. Eu vendo muito mais aqui. Meu processo faz com que você venda muito mais. Eu tenho uma estrutura por trás e de nada tem a ver só com a estrutura física. Sim. Eu tenho uma estrutura de trabalho que vai permitir com que você performe melhor. Então, se você está olhando só o percentual unitário, tudo bem, você fica onde você está. Agora, vem para cá que você vai vender muito mais. E assim, eu posso falar até com propriedade, Cara, porque eu fantástico. passei por essas etapas, né? Então, assim, hoje a gente tem, logicamente, as imobiliárias de maior porte que a nossa, vamos dizer assim, pagam até menos que a gente, né? Então, isso aí de comissionamento de hoje pagam menos. Imobiliárias de menos porte pagam mais. Só que, assim, isso nunca foi um foco. Eu cheguei a agenciar a imobiliária que pagava mais, né? Porque naquele momento necessitava pagar mais. Sim. Né? Mas aí eu entendia que naquele momento que eu pagava mais, o corretor fazia mais também. Então, por isso que eu pagava mais. Perfeito. Então, tipo, eu faço minha parte, tu faz a tua, só que a tua parte vai até mais na frente. Traz aqui para fechar contigo, enfim. E hoje, o corretor ele não precisa fazer essa etapa toda. Quando eu faço com que ele não precisa fazer toda essa etapa, ele não vai perder tanto tempo naquela venda. Perfeito. Então, ele chega num determinado momento da venda, ele já pode soltar na esteira e correr atrás de outra. Então, ele consegue ganhar na quantidade. Antes, ele ganhava uma porcentagem maior. Tipo, eu tenho corretores que estão comigo desde o início e tá lá, já ganhavam mais, já ganham menos, e assim vai. Só que, tipo, não reclamo por isso, por conta disso. Porque naquele outro modelo, ele tinha que se preocupar tanto com aquela unidade daquela venda, que ele acabava focando em fazer menos venda no mês, né? Porque ganhava um comissionamento maior. E aí, quando a gente vem para esse outro modelo, ele para a etapa dele ali e volta para pegar outro. Então, você vai trazendo e vai estocando e cresce. Meu amigo, eu tenho uma plena certeza que as pessoas que estão acompanhando esse episódio aqui vão dizer assim, rapaz, eu queria dar um prêmio a esse cara. Eu vou representá-los agora e vou te dar um presente, porque se eu fosse você, gestor, com o que esse cara falou aqui sobre o processo que ele montou e o fato do processo fazer com que a imobiliária venda muito mais do que uma imobiliária que oferece uma comissão maior, cara, se você não pegar isso, você tem que voltar e assistir várias vezes. Mas eu quero deixar um presente com você. Você é um cara que está conosco aí há muito tempo, merece. Abra. Posso abrir? É claro, mostre aqui para a nossa audiência. Pessoal, nós estamos com quanto tempo aí de episódio? Beleza. O tempo voou, meu amigo. Aí uma caneca para você poder tomar aquele café lá na sua imobiliária, certo? Mostre aí pro pessoal a sua caneca. Você está ganhando também, olha, a caneca. A lixeirinha para você poder colocar no seu carro. Eu vou trocar a minha hoje. O seu mousepad para poder estar lá. E o caderno de anotações para quê? Para você poder anotar os seus processos dele. Isso é o kit supremo. E o kit supremo, exatamente, né? Cara, eu fiquei assim fascinado com essa questão desse processo que você montou, né? Entendi aqui, né? Entendi. Depois no final você pega e coloca aqui na caixa. Coloca tudo aqui. Entendi como é que ele está rodando na sua imobiliária. Entendi como é que você faz a divisão das comissões. Meta. Porque no modelo tradicional,
a imobiliária cobra a meta de vendas do vendedor, do corretor, né? No seu modelo, não é o cara que vende, é o líder, não é o corretor só acompanha. E aí, a meta dele é gerar documentação e depois ele cobrar o líder que aquela venda aconteça. Como é que funciona esse sistema, velho? Para metas. Assim, sendo bem sério com você, tipo, a minha liderança hoje eu considero que ele dá o suporte na venda. A venda ainda é o corretor que faz. Então, assim, ele traz essa venda, ele direciona e a gente, como liderança, com a experiência que temos, né, ele dá o apoio e conclui essa venda. Então, tipo, a venda ainda é do corretor, 100% do corretor, e ela não é a meta que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente vê que venda é consequência. Uhum. Então, assim, hoje a gente trabalha com metas em outros pontos, né, que vão gerar venda consequentemente. Então, por exemplo, a gente tem um ranking interno, né, que aí os corretores disputam esse ranking interno, onde as pontuações estão com base em análise de crédito, atendimento ao cliente, plantões matinais, participação em treinamento, presença na imobiliária. Então, todo esse processo que você tem ali durante um mês, né, para poder gerar uma venda, é o que a gente realmente remunera. A gente faz em relação às metas de premiações extras, vamos dizer assim, em cima disso. Que aí a gente estimula o corretor a fazer algo que vai gerar, consequentemente, uma venda. Então, assim, resumindo, se eu tenho um corretor hoje que ele vende, 5 apartamentos, mas ele não sabe o motivo que ele vende, ele não consegue, no outro mês, ele vender 5 novamente. Então, quando a gente mostra para o corretor, né, puxa o fundo de vendas dele e mostra que ele vendeu 5 apartamentos, porque ele atendeu o primeiro contato em tantos clientes, que desses clientes ele pegou tantas documentações, aprovou tanto, e disso aí que ele vendeu isso, então a gente começa a estimular ele a aumentar a boca do funil na questão do atendimento ao cliente inicial, para, consequentemente, aumentar a análise de crédito, consequentemente, aumentar a aprovação e a venda, né? Então, tipo, é um funil de vendas de fato. Então, nossas metas hoje é com base na parte de que vai gerar essa venda, consequentemente, vai gerar essa venda. Porém, a gente trabalha com todas as áreas, né? Então, assim, eu tenho um ranking que a gente estimula e motiva o corretor e tem a premiação com base em outros pontos que não são vendas, certo? E a gente também tem metas de venda da imobiliária no modo geral, porque a gente acredita que aí o salão de vendas é de fato uma família, a gente tem um objetivo único, né? Então, tipo, não são metas individuais, é metas coletivas. Sim. Então, assim, trazendo em números, a gente trouxe 31 milhões de VGV no primeiro ano com imobiliária, no segundo ano quase 35 milhões, no terceiro ano 50 milhões. Então, a gente está com a meta agora para esse ano, né? Que é tipo, não uma meta que a gente acha se vai atingir, a gente vai atingir, a gente já está calculado que vai chegar nessa meta. A gente vai buscar a super meta. Mas se a gente bater a meta esse ano da imobiliária, a gente vai estar premiando aí os 3 primeiros corretores do ano com moto, né? Então a gente vai ter uma moto para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. E a gente atingindo a super meta, a gente vai ter uma outra moto sorteada por todo mundo que vendeu, que está na imobiliária conosco ali naquela convenção de venda final. Aí vem a questão da meritocracia. Isso. E a meta, ela está voltada para as tarefas. Isso. E aí é que entra o controle do CRM. Pô, quantas ligações, quantos agendamentos você fez, enfim, aí você tem os seus indicadores que a gente não vai entrar aqui em questão. Mas o corretor não consegue ter na mente dele que, tipo assim, para esse resultado acontecer, eu preciso fazer isso. Você traduz, faz a leitura e chega pro cara, velho, você precisa fazer isso aqui. E aí você estipula a meta, né? Velho, se você não ouvir isso aqui várias vezes e entender o que ele tá falando, você não tá chegando pro cara assim, sua meta de venda, vamos, individual do corretor é você vender 300 mil, vamos dar um exemplo. Vamos baixar um pouco mais, 200 mil. Um imóvel, eu preciso que você venda um apartamento por mês, que é o que todo mundo faz. Meio que bota essa meta. Você não cobra isso pro cara. Por quê? Você não tá interessado nele. Não é que não esteja interessado no VGV, todo mundo está. Sim. Mas em mostrar para o seu corretor, cara, o resultado a gente vai ter. Mas para a gente ter, o foco não é você ficar mirando nessa venda de 200 mil. O foco é no dia a dia. E no dia a dia você precisa fazer isso, que no seu processo deve estar tudo mapeado, tudo certinho. Sim. E você cobra no cara, velho, você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso, você não vai conseguir chegar aqui do outro lado. É meio que no esporte. Pô, eu preciso correr 42 quilômetros. Beleza. Sim, meu amigo, mas se você ficar focado que você tem que correr 42, não, velho, você precisa fazer o treino de 2 quilômetros.
depois sobe para 3, depois para 5. Faça uma prova agora de 10 quilômetros. Né? Isso ao longo do tempo. E você vai construir esse resultado para chegar lá nos 42. Exato. Né? E às vezes o corretor ele acaba até se auto-sabotando por conta disso, né? De focar só na venda, né? Diretamente na venda. Então, às vezes, ele não sabe porque não bateu a meta que ele estipulou, porque ele não sabe o que ele está fazendo para chegar na venda. Então, quando a gente tem um fundo de venda, justamente até para a gente poder estratificar, entender o caminho da venda para você poder ver os seus gaps e tal. Então, a gente tenta buscar dar clareza ao corretor do processo, né? Onde ele tem que mirar para poder a venda acontecer. Então, assim, hoje eu posso dizer com certeza que para você ser um excelente corretor, um corretor diferenciado no mercado, você tem que fazer bem feito o básico, né? Então, a gente acaba, às vezes, pulando a etapa básica, né? A gente quer ir para o avançado, que nem existe avançado. Quem tem mais sucesso, e o sucesso que eu tive, quando o corretor chega, mas qual é o teu segredo? Que eu começo a falar, ele vê que é o básico. Às vezes, tudo que eu falo, ele fala assim, mas isso aí eu sei, sim, mas é diferente a gente saber e fazer todos os dias, constantemente, né? É o feijão com arroz bem feito, né? Que exatamente. requer consistência, né, meu amigo? Com certeza. Meu amigo, eu já tinha ideia que seria um bate-papo, assim, fora da curva, mas eu estou muito feliz da gente poder ter registrado essas informações, ter levado esse nível de conhecimento para a nossa audiência. E outra coisa, a gente cansa de ver gurus na internet, você tem que fazer isso, aquilo outro. Sim, mas você está fazendo, você tem experiência prática de fazer, entendeu? Você é um cara que falou, eu estou com a mão na massa, eu estou fazendo isso aqui todo dia, estou fazendo esse feijão com arroz bem feito todo dia e entregando o resultado. Fantástico, cara, fantástico. Para a gente caminhar para o final aqui do nosso podcast, eu queria primeiro que você me dissesse o seguinte: o que é que você enxerga de futuro para Alisson Santos Imobiliária? O que é que você projeta, meu amigo, para os próximos anos? Eu vou falar, mas você sabe que minha mente é muito ativa, eu tenho os objetivos, eles vão se moldando ao longo do tempo, né? Mas assim, hoje o que a gente está criando na imobiliária é como fosse vamos dizer, como fosse, não é uma franquia, certo? Mas é como, imagina um sistema de franquia. A gente está criando um modelo onde a gente não tem equipes, a gente tem salão de vendas, certo? E esse salão de vendas, ele tem um diretor, ele tem um líder geral, tem 3 lideranças, 3 coordenadores e vários coaches, certo? Que aí dá auxílio aos corretores. E aí, o futuro da imobiliária hoje é justamente essa ampliação de salões, né? Então, a gente hoje tem um salão que eu acredito que o salão ele vai ser sempre direcionado, logicamente, pela diretoria. Então, o meu salão hoje ele tem um forte maior para o lado dos empreendimentos, por conta que eu vim dos empreendimentos. Certo. Então, a ideia é justamente de ter salões onde a gente possa estar tendo diretores até com mais viés para outros segmentos. E aí, daí, a gente, logicamente, todo salão vende tudo, mas cada um tem sua melhoria. Então, a meta está bem traçada, né? Para ano que vem aí a gente já está replicando isso, né? Então, a gente está em sistema de validação, né? Já validou muita coisa e validar muito mais para poder a gente estar ampliando e crescendo. Maravilha. Então, nessa visão, você já entendeu que, beleza, se eu tiver vários salões e eu tendo esses diretores que são os líderes atrelado aos processos que a imobiliária determinar e as pessoas para executar esses processos, ou seja, pessoas, processo, e você já tem um produto que é o empreendimento que você vende. Então, você não precisa, entre aspas, se preocupar com o produto, porque isso é de responsabilidade da construtora. Mas a gestão, a parte de inteligência comercial, é aí que você entra. Sim. E aí você veja, tem um problema aqui, eu enxergo isso como uma oportunidade. Por quê? Porque eu vou mastigar esse problema, vou documentar esse processo e vou chegar para o corretor assim, cara, você vai fazer isso aqui. O restante, deixa comigo aqui que eu faço. E aí você vai criando uma cultura dentro da empresa que vender se torna fácil, sim, se torna prazeroso, porque, veja, como a jornada é longa, do primeiro atendimento até o fechamento, o cara coloca uma meta lá na frente, não consegue alcançar, ele fica frustrado, como você acabou de falar, não entende por que as coisas não estão dando certo para ele, vai para o Instagram, vê a grama do vizinho, sim, sempre verdinha, mas não vê o formigueiro que está por baixo. E aí você diz assim, cara, esquece isso, vem para cá, eu tenho um método que você vai vender, eu vou lhe colocar aqui numa escola. Meu amigo, fantástico. Para retribuir para você aqui um insight também de uma outra imobiliária que a gente trabalha, você falou que pega o corretor ali do momento inicial, quando ele é pós-formado no curso de corretor de imóveis. Eu estou vendo imobiliárias no Brasil pegando a galera antes de se formar no curso de TTI.
Que é o que ele também faz. Pronto. Eles entenderam o seguinte, cara, eu quero um cara que não tem ligação nenhuma com o mercado imobiliário. E a dinâmica funciona da seguinte forma. Eles patrocinam o curso, O que a gente faz também. o cara paga em vendas, né? À medida que o resultado for aparecendo. Então, Sim. assim... E aí, quando eu perguntei a eles, o sentido foi o mesmo que você trouxe para mim, que foi o quê? Cara, a gente não é que não queira, a gente não dá prioridade ao cara que já tem vícios de mercado, porque existe uma resistência muito forte a ele se adaptar ao nosso modelo. Sim. A partir do momento que eu pego um verde, beleza, eu vou ter que ensinar, vou ter que capacitar. Ok, que não deveria ser um problema. Mas esse cara vai estar formado, digamos assim, no padrão de qualidade Alisson Santos. Sim, com certeza. Entendeu? Eu aprendi que nessa trajetória aí também duas coisas, né? A primeira é que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, se a Alisson Santos chegou onde chegou hoje, se eu fosse citar nomes aqui, eu sou injusto, porque são várias pessoas que fizeram isso. Até o que você falou lá no início, né? A minha posição hoje, eu só preciso ter realmente a visão, né? Então, eu entendo o que precisa ser feito, eu sei o que precisa ser feito, mas não preciso fazer. Tem pessoas melhores que eu para fazer aquela função. Você dá o norte, a pessoa executa. Exatamente. Então, tipo, eu não preciso ser o melhor da gestão, o melhor do processo, o melhor de marketing. A gente tem que ter a visão para poder colocar as pessoas certas no lugar certo. Perfeito. E é isso que vem acontecendo, graças a Deus, aí. A gente vem encontrando pessoas certas, logicamente, naturalmente, pessoas erradas, mas valorizando as pessoas certas que estão conosco até hoje, crescendo e vendo o futuro na empresa. E em relação a questão de formar o corretor do zero, de investir, de patrocinar para poder gerar uma venda depois. A gente já faz isso, na verdade, e a gente pega o corretor já zerado mesmo, justamente para poder fazer essa trajetória, para ele se profissionalizar, né? A gente está virando como se fosse uma escola de corretor mesmo. A gente não dá o curso do corretor, mas a prática a gente dá. A teoria ele vai para o curso TTI. Ainda. Vou conversar aí com os parceiros do mercado. Mas, assim... mas sem nenhum medo, que eu já escutei isso do mercado, né? Tipo, puxa, mas tu forma o corretor, mas sabe que o corretor, quando se formar, ele vai voar para o mercado. Sem mas problema. isso aí é natural e é consequência da vida de quem está se formando, né? Assim como eu fui formado durante 4 anos numa house e saí, fiz o meu, a gente tem vários casos lá na imobiliária, tem o corretor que passa, se forma, sai, só que nesse período que ele passou lá se formando, ele agregou para a imobiliária agregou na vida dele e todo mundo segue. Uma coisa que eu não tive, posso ser bem sério, assim, que foi até falei isso em um outro podcast, uma coisa que eu não tive no mercado imobiliário como imobiliária, né, que eu queria ter tido, na verdade, era, logicamente, você está chegando ali, você não incomoda ninguém, é mais um, né, são várias imobiliárias, era ter a oportunidade de sentar com quem já estava fazendo negócio, de chegar assim e dizer, o caminho que eu passei foi Vai por esse, aqui. Se quiser vai por aqui, logicamente ali eu sei traçar o meu caminho, mas é bom ouvir, né, eu gosto de escutar e de ver o que já está acontecendo, e eu não tive isso. E aí hoje faço isso, né, tipo, não preciso estar propagando isso, mas eu faço isso, então... Várias imobiliárias aí que já me procuraram, que estão abrindo, que já abriu, que estão fazendo, senta, conversa, não tem problema nenhum de estar trocando ideias, experiência, dando uma visão ali para uma visão a outra, porque eu sei que nesse momento eu também recebo muito mais do que eu dou, né? Então, Com certeza, meu amigo, com certeza. é essa linha que a gente trabalha hoje. Sobre essa questão de, porque se eu treinar o cara vai sair e vai para outro lugar, certo? E se esse cara ficar dentro da sua estrutura 2, 3 anos, sem capacitação, sem me dar resultado? Eu prefiro imaginar da seguinte forma, cara, eu quero treinar, quero que ele me dê resultado, e se ele sair, exatamente como você falou, cara, o cara já contribuiu, ele já se pagou vezes 50, vá com Deus, e esse cara pode ser meu parceiro lá na frente, comercial, não tem problema nenhum. Agora eu acho uma visão pequena, eu não vou treinar porque esse cara vai sair. Cara, eu acho que eu falei isso no podcast anterior, eu vou falar isso aqui pra você. A galera reclama muito. Pô, só tem pangaré na minha equipe, pô, os caras tudo orelha seca e tal. Mas, velho, pare pra pensar. Se você é líder de uma equipe, na sua equipe só tem pangaré, quem você é, irmão? Você é o chefe dos caras, pô. Você é o chefe dos Você é o pangarezão, entendeu? Então, assim, cara, se você não quer desenvolver o cara, você vai ter esse cara medíocre lá dentro. E a imobiliária vai ser a minha empresa vai ser medíocre. Lá no Supremo, e foi o papo anterior a esse que aqui que a gente está batendo, falando justamente sobre investir em treinamento. Muitas vezes as pessoas têm uma concepção de que, não, eu tenho que fazer um curso de fulano de tal, que é não sei quantos mil e tal. Cara, não tem nada a ver. Lógico, se você puder fazer o curso mais caro, vale agregar, né? Ótimo. Mas entenda, às vezes é um livro, velho.
Às vezes é pegar um corretor que é experiente dentro da imobiliária e fazer uma roda de conversa. Vamos Com aqui bater um certeza. papo. Custa quanto isso para a imobiliária? Eu falei sobre isso aqui. Zero. Entendeu? Mas se você não tem a cultura organizacional voltada para o treinamento constante, você vai sempre colocar uma desculpa e vai dizer, ah, não, é porque eu não posso fazer tal curso. Meu irmão, um livro custa R$ 30 e tem muito livro bom aí falando sobre técnicas de venda, sobre coisas que você pode aplicar no seu negócio. Sim. Entendeu? Eu prefiro treinar meu time, eu prefiro fazer com que eles cresçam e que se amanhã cada um deles procure, vá para o seu caminho, abra sua empresa, cara, que ótimo, saiu daqui e foi fazer uma coisa ainda superior, que foi bom para ele. Ótimo, maravilha. Com certeza. Entendeu? E assim, uma preocupação que eu tinha era essa, de não queria criar um modelo onde o corretor ficasse refém da imobiliária. Então, tipo, eu só vendo se a imobiliária fizer isso aqui, isso aqui. A gente tem um processo separado, cada um faz sua etapa da venda, mas o corretor ele tem a capacitação total de todo o processo de venda. Tanto é que, em prática mesmo, não estou falando algo que eu estou achando que vai ser, em prática o que a gente passou do ano passado e vem passando agora, é de que o corretor ele se forma de fato e se ele quiser dar outros voos, enfim, a gente tem corretores que passam a temporada lá, saem, depois voltam, enfim. Então, assim, ele realmente se forma com esse modelo. Então, a gente está testando na prática que a gente está ensinando o corretor, não é uma coisa que, eu estou fazendo, não, eu quero que ele aprenda não, porque aí ele vai sair, não, ele vai aprender, ele vai se formar e aí a gente está indo para outra etapa que a gente vai ter os corretores atuando, né, de outras formas para poder fazerem mais etapas, vamos dizer assim, né, e vão ter outras remunerações também. Maravilha. Meu amigo, a gente poderia ficar conversando aqui por horas e horas e horas. Você é um cara que tem um conhecimento, apesar de relativamente, entre aspas, pouco tempo com a sua imobiliária, né? E tem 8 anos de mercado imobiliário como um todo, porque tem gente que tem 15, 20 anos, Sim, né, sim. de mercado. Mas você tem um conhecimento muito grande, não é à toa que a sua imobiliária é o que é, e nesse curto espaço de tempo, cresceu tanto no mercado imobiliário. Para mim, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Acredito que quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, quem teve a oportunidade, vai ficar muito grato a você. Queria que você mandasse um recado final aí para o pessoal, para quem você quisesse, para o seu time, para a sua família, enfim, de agradecimento, o que você quiser. Câmera sua. Primeiramente, agradecer pela essa oportunidade, agradecer pelo esse convite, né? Que a gente trabalha aí no dia a dia, buscando fazer a nossa parte e desenvolver pessoas. E é importante ter esses espaços para a gente trocar ideias e agregar e ser agregado, né? Eu queria até passar uma mensagem, né, em relação a quem está começando agora, em quem está buscando empreender no mercado imobiliário, é que você busque sempre ter a sua identidade, né? Então, sempre busque ter referências, mas criar a sua identidade, criar o seu modelo e fazer, né, bem feito e focar em fazer o que você realmente acredita que pode chegar. Esse é um mercado que me cativou muito como imobiliária, vamos falando assim agora, que é um mercado onde eu não vejo concorrentes. Então, tipo, eu não tenho concorrência. A concorrência está aqui comigo mesmo, então sou eu. Então, a gente não precisa ser melhor que ninguém. A gente precisa ser melhor que nós mesmos cada vez que a gente vai passando. E é isso que a gente vem buscando hoje e vem conseguindo. Então, assim, logicamente, se eu for abrir meus resultados aqui, você vai abrir um leque e dizer que tem resultados maiores que isso. Isso é normal, o mercado é isso. Mas o que a gente está buscando não é isso. Então, não é ser melhor que os outros, né? Pelo contrário, a gente está buscando parceiros que se agreguem, a gente está buscando agregar os parceiros e crescer cada dia mais, né? Então, logicamente, agradecer aí a família Alisson Santos, a todos os líderes, né? Jadson, Anderson Borges, Vitor Ribeiro, Alisson Araújo, Fernando Paiva e todos os corretores, que aí se eu vou citar, se eu esquecer um, chegar na imobiliária já era, mas assim, que estão engajados com a ideia, né? Tipo, a gente brinca muito nesse sentido da imobiliária, porque os corretores, parece que a gente até brinca, tipo, é como se tivesse um fã-clube aqui e tal, porque tipo, o ambiente está causando isso, né? Então a gente tem os corretores que estão lá, que não querem sair, que gostam de estar ali e fazem tudo para estar todos os dias. A gente teve agora o exemplo do feriado, a imobiliária lotada, para a gente fazer um treinamento com a construtora. Então o pessoal está indo, está buscando, está conseguindo resultado e é isso. A gente está aqui fazendo o nosso papel de realizar os sonhos dos nossos clientes e, consequentemente, os sonhos dos nossos consultores. Meu amigo, prazerzaço estar aqui com você, tudo de bom. Que essa parceria nossa aí só
cresça cada vez mais, assim como em off a gente já conversou aqui, não vou falar detalhes sobre a expansão de Alisson Santos, e o Supremo tá aqui, viu, meu amigo? Com certeza. Pra somar forças aí. Literalmente estamos juntos, viu? Muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Valeu. E espero que você aproveite esse episódio aqui, anote tudo, assista 2, 3, 4 vezes, porque tem muita informação de valor aí. Tchau, tchau.